Você que nos acompanha aqui já sabe, boa conversa, momento para a gente refletir em temas importantes. E hoje a nossa conversa aqui vai ser uma conversa topzera. Eu quero falar aqui sobre um assunto que tem trazido não só dificuldades entre gerações, mas eu quero hoje convidar uma pessoa para trazer aqui oportunidades, novas maneiras para a gente alcançar as tribos dos jovens que estão cada vez mais desconectadas, quem sabe, aí da realidade da igreja, né? Eles se dividem em tribos, eles são descolados, eles falam em linguagem abreviada, sabe disso, né? A internet faz isso. Usam aí o internetês para se comunicar, são muito mais hábeis assim no mundo virtual do que no mundo real, as coisas assim ao vivo. Uma geração que é cheia de ideias, que busca estar antenada assim com tudo e que, além do mais, além de todas essas coisas, acompanham quase que em tempo real todas as mudanças que estão acontecendo no mundo. Estou falando aí dos jovens que gostam, que amam as redes sociais. Talvez você também ame e se identifique com isso. E hoje eu queria chamar um pastor que é tremendaço. Ele é fera demais. Tem, assim, uma grande comunidade que ele lidera. O pastor Diego, vamos ver se ele já está aí, se ele está na área. Pastor Diego Barros, vamos ver se ele está aqui na área. Vou mandar aqui de novo para ele, Pastor Diego Barros, vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui para a gente falar. Vamos lá, a galera tá chegando. Obrigado aí, vocês que têm nos acompanhado aí toda semana. Esse é o nosso momento aqui do Está Escrito, das nossas redes sociais, para a gente estar junto. É verdade, viu, Elisa? Nossos jovens estão cada vez mais parecidos com o mundo, isso é um problema sério. Vamos tentar discutir esse tema aqui importantíssimo para nós aqui. Vamos ver se o pastor Diego recebe o nosso convite. Entrou. Ele entrou. Olá, O pastor homem está Robson, aí. tudo bem? Ele chegou. Pastor Beleza? Diego, tudo bem contigo? Tudo bem, sim. E com vocês aí? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado, viu, pastor? Eu começo Eu que sempre agradeço. agradecendo. É uma honra estar no Está Escrito. Rapaz, para a gente aqui é um privilégio imenso te receber. Você que já é um nativo aí das redes sociais, fala com um grande grupo, lidera também um grande grupo, né? Sua responsabilidade de liderar os jovens de toda a região aí, Nordeste. O pastor Diego Barros já é conhecido, quase nem preciso apresentá-lo. Mas eu queria conversar, pastor, sobre essa questão das redes sociais, esse universo que tem consumido cada vez mais tempo das pessoas e essa nova linguagem que apareceu aí. Como é que a gente, eu, por exemplo, né, que tem uma dificuldade imensa com as redes sociais, como é que a gente consegue estabelecer diálogo com essas tribos, com esses grupos? Eu acho que para estabelecer diálogo, pastor Robson, a gente tem que fazer o que fazemos com qualquer geração, ou com qualquer situação, ou com qualquer pessoa. A gente tem que ouvir. Se a gente não escutar, a gente não vai saber o que falar. Se nós não dermos ouvidos para quem nós queremos falar, nós vamos acabar tendo um monólogo. Então, o diálogo, ele perpassa pelo ouvir, pelo escutar e pelo saber atender às necessidades do outro, entende? Às vezes a gente cria um bicho de sete cabeças muito grande, mas no fundo, tá todo mundo no mesmo barco, a gente vive no mesmo tempo. Recentemente eu ouvi alguém falando, na minha época, na minha época, na minha época, na minha época, quando a nossa época é agora. A gente tá hoje. Então a minha época é hoje, a minha época é o presente, a minha época pode ser que a minha época de juventude tenha passado, mas eu ainda vivo nessa mesma época, época que eu divido com eles, também divido com mais velhos. Então se a gente trocar uma ideia, se a gente dialogar, a gente já vai longe demais. Olha, tem gente aqui, ó. Olha só, o autoestima vai melhorar agora, viu, pastor? Deixa eu achar aqui um comentário que diz, é só gente linda falando de ti aqui. Ixi, me perdeu aqui, ó, já dando as boas-vindas ao pastor Diego. Alguns comentários aqui. Eu já vou ler alguns aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor. Não sei se ela vai ser capciosa. Redes sociais, elas são um problema ou uma solução? As redes sociais são uma realidade. A gente tem que parar de demonizar ou divinizar certas coisas e ter uma visão excessivamente positiva ou negativa a respeito de qualquer coisa que tenha a ver com tecnologia e com o mundo que a gente está vivendo e se adaptar a isso. As redes sociais fazem parte da nossa estrutura social hoje em dia.
Não tem como você pensar um mundo mais a parte disso. E essa galera de nativos digitais hoje, eles mostram pra gente que não tá na hora da gente dizer assim, ah, a rede social é tudo que há de bom, é o que há de melhor. Ou também dizer assim, não, saia disso, porque isso não vai servir para sua vida, isso não vai te edificar. As redes sociais hoje fazem o papel de um catalisador de sociabilização. Então pensa, Pastor Robson, quando é que a gente ia poder trocar uma ideia É. com 71 pessoas, ou 73%? O senhor está aí em São Paulo, imagino. Eu tô Isso. aqui, eu tô aqui no estado do Paraná, em Maringá, fazendo uma semana de oração. E a gente pode parar e trocar uma ideia. E tem algumas pessoas aí nos escutando. É um catalisador de sociabilização. E isso é uma realidade. Se ela vai ser uma realidade positiva ou negativa, depende de quem está usando o instrumento. Entende? Eu posso usar uma faca para cortar o alimento e poder ter uma refeição mais em paz, ou eu posso usar uma faca para agredir o meu próximo. O instrumento é puramente neutro, depende de quem está usando ele. Ó, eu vou mandar um abraço aqui para o Edu, boa tarde. Manda um abraço para Maranguapé, Ceará. Um abraço dado aqui. Ô, abraço para o Ceará. Terra boa, só de gente boa. Pastor, agora, é, você que já tem assim, bastante experiência assim, nas redes sociais, quando que a gente tem usado para ser uma faca que corta e traz prejuízo, em vez de ser uma faca que ajuda positivamente, a rede social? Então, a rede social ela tem suas tendências, né? As tendências de cancelamento acabam se tornando as mais danosas, do meu ponto de vista. Porque hoje, como as redes sociais trabalham com um algoritmo, que ele é o contrário do algoritmo divino, o nosso algoritmo, aqui nas redes sociais, ele vai mostrar para a gente o que a gente quer ver. E o algoritmo de Deus coloca a gente em certas situações que a gente vai ver o que a gente não quer ver. Hum. Ele vai apresentar para a gente conteúdo divino, diga-se por assim, né? Por assim dizer. Ele vai apresentar para a gente conteúdo divino que está alheio da nossa realidade, para nos transportar para uma realidade maior. Então a rede social acaba formando, por mais que ela nos conecte com o mundo inteiro, ela acaba formando uma bolha também. Uhum. Essa bolha, ela torna a gente perigoso, porque a gente vai começar a pensar que todo mundo que faz parte do nosso mundo pensa igual a nós. E aí a gente começa a cancelar o outro, quando o mandamento de Jesus de aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, poderia muito bem ser compreendido como cancele-se a si mesmo. Uhum. Então, se eu preciso cancelar alguém, eu tenho que cancelar o meu pecado, eu tenho que cancelar o diabo da minha vida, eu tenho que cancelar a minha natureza egoísta, egocêntrica, hedonista. E aí eu fico pensando que hoje, transformar o palco, né, o púlpito que nós temos em formato digital para agredir pessoas é uma realidade muito próxima, porque a gente se esconde atrás de uma tela. Então, nessa era de linchamentos virtuais, eu posso agredir pessoas e eu também posso fazer mau uso, né, Uhum. dessa ferramenta maravilhosa. E eu acho que sempre, né, sempre vamos ter benefícios em utilizar as redes sociais para falar com um grupo que a gente não consegue falar tão comumente, tão facilmente. Bom, tem alguns comentários aqui, eu vou botar na roda aqui, viu? Bota aí, Vamos, bota. vamos tratar aqui, vamos lá. Ó. Acho que o vereador Alex Alam, uma coisa assim, diz assim, uma geração que olha e não observa, que lê e não interpreta, que quer o Cristo do amor e não o Cristo do amor e da justiça, orientando-os pelos influencers e não pela Bíblia. Como que a gente pode linkar essas duas coisas, né? Aqueles que têm influência e buscar revelação, como é que a gente pode, nesse universo aí, que é um universo diferente, fazer essas coisas não se conflitarem, mas trabalharem em parceria? Eu achei tão sensacional esse discurso do vereador, porque ele não é um discurso próprio da nossa geração. No Novo Testamento já tem assim, geração incrédula e má. Entende? Então, os problemas geracionais, eles não são a novidade dos nossos dias, Pastor Robson. Os problemas geracionais sempre existiram. Afinal de contas, nós todos somos dominados pelo pecado. Uhum. Essa ideia de bons e velhos tempos, cara, se o mundo do passado fosse tão bom assim, Jesus já teria voltado lá em 1970, 1960 ou 1530. Eu não sei. O mundo vai de mal a pior, mas ele nunca esteve bom. Uhum. E já houve época em que o mundo foi pior do que é agora, né? Basta você olhar a sociedade, os avanços tecnológicos, eles produzem esse tipo de comportamento imediato, né? A gente vive na era do miojo, do imediatismo. O pior, né? A gente agora está na era do miojo doce.
Ele é rápido e o sabor é exótico. E talvez alguns como eu não saibam apreciar a, a gourmetização do fast food. Mas o fato é que essa aceleração, essa falta de reflexão, essa falta do parar e pensar e refletir, nos deu instrumentos tecnológicos que viabilizam e facilitam a nossa vida. Então, se alguém acha que hoje em dia os jovens não refletem, vai para a filosofia grega, 600 anos antes de Cristo, tá lá os caras refletindo no banheiro público e nada fizeram para mudar o mundo de fato. Entende? Eu acho que o problema não é falta de reflexão, até porque os jovens eles nunca foram peritos em refletir em época nenhuma da história. A Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, não porque sois sábios. Esse não é um atributo próprio da juventude. Então, eu acho que se cada um ocupar o seu lugar e a gente entender que a sabedoria dos mais velhos pode ser aliada às forças dos mais jovens, nossa, a gente vai chegar muito longe. Muito longe. Olha, muito bem. Tem uma pergunta que acho que é do Vinícius. Eu não tenho dificuldade, até por ser bastante malhado, sim, ou ter bastante malhado o legalismo, mas o acolhimento, e o metaverso e a conexão mundial, o que vem pela frente. Eu acho que ele está tentando prever o que está para acontecer, as dificuldades, como que a gente pode enxergar as aparentes impossibilidades aí. Eu acho que é Então, isso. hoje a gente tem um viver igreja, Pastor Robson, que ele está passando por adequações que a gente não sabe onde vai dar. E eu não colocaria apenas o metaverso como sendo uma novidade para a nossa fé, mas eu penso no discipulado que deixou de ser face-to-face para virar cam-to-cam. Então a gente tem um discipulado que acontece pelas câmeras hoje em dia. A gente está aqui falando sobre a vida de Jesus e tem gente que está aqui sendo edificado pela palavra de Deus. Só que isso acontecia como um esporte de contato, né? O cristianismo era um esporte de contato. Agora, mais não. Agora não. Agora a gente tem essa internetilização da fé cristã. Mas eu digo mais, nós temos desafios relacionados às criptomoedas, com o sistema financeiro, o sistema de arrecadação das igrejas. Como que a gente vai lidar com o blockchain? Como é que a gente vai lidar com a tecnologia e a maneira como ela se levanta hoje em dia? E o 5G, qual o impacto disso? Eu não sou um especialista em tecnologia. Eu sei que Alvin Toffler é um famoso especialista em futuro americano. Ele diz que o futuro é o que acontece quando a mudança toma conta do presente. Olha que interessante, hein? E eu acho que nós vivemos em uma sociedade de mudanças, em uma era de mudanças. Mas a essência da humanidade continua a mesma. Por mais que nós soframos certos impactos, a essência da humanidade continua a mesma. É a humanidade pecadora carente do sangue de Jesus Cristo. Então, se a gente apresentar isso numa linguagem adequada, na roupagem adequada, da forma adequada, Jesus Cristo vai ser exaltado nos nossos dias e nós vamos utilizar essa geração que é tão desconectada com o mundo e conectada com as coisas do virtual, que há quem questione se o virtual não é real também, né? Nós estamos tendo uma conversa real através de uma plataforma virtual. Então, se essa nova realidade ou essa expansão da realidade ela vai ser mais benéfica ou maior prejuízo, só o futuro dirá. Ó, tem um abraço aqui, pastor, da Suíça. Acho que é Opa! David José Almeida, acompanhando a gente aqui. Ó, um abraço aí para você. Tem muita gente. Jericoacoara apareceu aqui também no Ceará. Nossa, Coloca aí para gente. na Suíça e em Jericoacoara ao mesmo tempo, né? Você vê que bem? A Rio gente Grande do pega Sul, Vinícius. os Alpes suíços e mistura com as praias cearenses. Cara, é o paraíso, né? Não está escrito. Que coisa maravilhosa. Pastor, agora eu queria entrar assim eu não sei se isso seria pragmatismo, né? Mas vamos pensar assim numa coisa um pouco mais prática, quem sabe? Como levar assim o evangelho, por exemplo, como oferecer estudo bíblico? Quais são os caminhos assim que a gente descobriu da pandemia para cá que você percebe que estão surtindo efeito de evangelização, enfim. Sabe qual é o nosso problema, Pastor Robson? Na maior parte do tempo é que a gente não consegue pensar com a mente do nosso público-alvo. Dale Carnegie escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem princípios de abordagem que são muito claros. E tem um capítulo do livro especificamente que fala de algo que me chocou e me fez pensar, caramba, é isso mesmo. O autor do livro diz que ele gosta muito de morango com chantilly. E também gosta de pescar.
Então, ele gosta de morango com chantilly e leva isso para sua pescaria. Mas na hora que ele vai atrair o peixe, ele não utiliza o morango com chantilly. A isca dele, por mais repugnante que seja, é a minhoca. Ele não consegue entender que tipo de paladar os peixes têm. Eu não sei por que os peixes gostam de minhoca. Mas se eu quero fisgá-los, eu vou precisar dar para eles aquilo que eles gostam. Olha, isso parece até uma heresia para muitos quando começam a escutar. Mas entenda que eu, como pescador de homens, eu preciso ter a isca adequada. E eu posso te dizer que hoje o jovem, ele tem uma relação, não somente jovens, como adolescentes e crianças, eles têm uma relação com o saber que é muito diferente das gerações passadas. Há décadas atrás, saber era algo tenso. Nós vivemos a era da palmatória no nosso país, dos cascudos, dos castigos. Ou seja, o aprendizado é coisa séria. Então, respeite o aprendizado. Hoje, nós vivemos numa época em que o aprendizado ele é lúdico. E aprender é divertido. Para crianças, isso vai ter um impacto da gente reformular a Bíblia e utilizar mais imagens do que palavras, porque isso faz mais parte do cotidiano delas. E para jovens, observando essa plataforma que a gente está utilizando e tantas outras, a gente começa a entender que um novo vocábulo, né, um neologismo que aparece nos nossos dias, ajuda muito nessa hora. É uma palavrinha chamada de infotenimento. Oh, como é que é? Infotenimento, ó. Legal. E o que é infotenimento? É a informação aliada ao entretenimento. Por incrível que pareça, e quando eu falo entretenimento, eu não estou falando de comédia. Eu estou falando de algo que seja prazeroso. Porque quando você vai se entreter, você não se liga simplesmente em filmes de comédia, né? Você vai ter algo que vai te relaxar. O discurso religioso, ele é contraído, pastor Robson. Naturalmente, ele é contraído. Olha como a gente chama a nossa mensagem. Sermão. E sermão é uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Sermão é uma mensagem do céu de esperança, de bênçãos, de promessas, mas a gente diz, vou lhe dar um sermão. Então, a nossa linguagem religiosa ela é naturalmente contraída. E agora você pega os peixes jovens com a mentalidade do infotenimento, muitos deles se alimentam de conhecimento enquanto estão se divertindo, por assim dizer. E a gente agora quer pegar essa linguagem contraída e colocar na mente de alguém que tem um sistema operacional de aprendizado totalmente descontraído. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que agora transformar a igreja num circo, num show de piadas, numa série da Netflix. Não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso respeitar a configuração mental da pessoa com quem eu estou falando. E ela consome, hoje existem páginas, né, na internet que elas tratam de assuntos do cotidiano com leveza. O jornalismo mudou. O jornalismo está mudando. A maneira como nós veiculamos a informação está mudando. E a gente tem que respeitar esse processo de mudança da sociedade para poder chegar na mente do nosso consumidor, do peixe, que não gosta do mesmo morango com chantilly que eu, que às vezes prefere minhoca. Até que ponto eu estou disposto a colocar a mão no saco de minhocas e pegar naquilo que para mim é asqueroso, é gosmento, para alcançar essa geração? Porque se não for dessa forma, a gente vai começar a ter um problema linguístico de comunicação. Ó, tem um questionamento interessante aqui, eu achei da Elisa. Ela falou assim, peraí, não, mas os jovens, eles refletem também sabedoria. Ela cita aqui o exemplo de Daniel. Como é que a gente consegue, trazendo aquela discussão lá atrás, né, de o jovem, às vezes, ele é mais da ação até do que da reflexão. Como é que Daniel ele entra nesse paradigma aí? Em primeiro lugar, toda vez que a gente fala sobre algo generalizando, a gente está excluindo uma parcela significativa de pessoas que são diferentes. Quando a gente vai usar um dado geral, a gente pensa em maioria, não em minoria. Daniel é tão excepcional que a história dele e dos seus 3 amigos é contada no mundo onde ali deveriam haver pelo menos uns 2.000 jovens judeus. Mas você não vê 2.000 jovens judeus tendo esse destaque. Você vê 4. E eu não posso tomar exceção pela regra. Entendeu? Legal. Lógico. Ao mesmo tempo também que eu não posso julgar a regra pela exceção. Tem gente que diz assim, eu conheço um jovem que ele é muito sábio e ele fala muito bem. Tá, você conhece um jovem.
e os outros que você conhece. Entende? Eu não estou diminuindo a sagacidade da juventude. Muito pelo contrário, eles têm a mente muito mais acelerada que a gente. Mas a capacidade de reflexão, ela vem muito a partir da experiência. A sabedoria, né? O próprio livro de Provérbios é um livro de sentenças curtas, mas de sabedoria larga. Entende? Então, essa capacidade de sintetização da visão, da maneira como a gente se relaciona com o mundo, ela vem da experiência do quebrar a cara, do fazer errado, do reaprender. Então, na minha opinião, esses caras que mudaram o mundo e que eram a exceção e que fizeram a diferença, assim como a Elisa está falando, eles não são o nosso único público-alvo. Eles fazem parte do nosso público-alvo e glória a Deus que existem eles. Glória a Deus. Mas basta você observar os dados relacionados à delinquência e a própria fábrica de tentações do diabo, né? Pastor Robson, o diabo produz mais tentação para os jovens. Personalizadas, né? Tem de todo jeito. Você não vê o chefe dos diáconos da igreja dizer assim, não, pastor, eu vou entregar aqui porque eu vou sair da igreja porque eu quero ir para o baile funk. É meu sonho, sempre foi. Você não vê isso acontecendo, entende? Então, a era da juventude é a era da tentação e da impulsividade, das escolhas que nem sempre são as mais corretas. Tanto é que a maior parte dos desvios da religião acontecem na fase da juventude, excepcionalmente no período universitário. Entende? Olha, fantástico isso daí, muito bom. Mas vou mandar uns abraços aqui, ó. Gilmar, lá de Recife, tá mandando Opa, aqui pra gente. O Roquini, eu acho que Júnior, de Brasília. E a Boston também, eu acho que é Carreiro aqui. Coloca aí pra gente, ó, São Luís, Mariá, tanta gente aqui entrando e colocando de onde acompanha a nossa conversa. Só voltando aqui esse assunto que você disse, pastor, é interessantíssimo. Essa conversa a gente podia estender aqui. Tem um livro chamado Sociologia Adventismo. Uhum. E nesse livro, pela Unaspres, que é editora aqui do NASP, o Centro Universitário Adventista em São Paulo, ele mostra, fazendo uma análise da morfologia populacional da Igreja Adventista, que dos 15 anos até os 40, os 37 anos, nós temos uma defasagem muito grande, né? Porque há um êxodo muito grande exatamente nesse período aí, mostrando em números. Você pode olhar lá, tem um capítulo que fala só sobre isso. Você que quer discutir um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, Sociologia Adventismo da Unaspres, muito bom esse livro. Muito bom, pastor. Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Tem algumas outras perguntas, vocês vão colocando aí. Eu vou fazer a minha aqui. Bom, vamos lá. Agora, a gente quando pensa nesse grupo dos jovens, talvez a coisa assim, mais evidente para a gente é que eles têm um bloqueio com a religião, né? A questão assim prática da religião, a vivência e tudo mais. E aí eu queria saber por que existe isso? Como é que a gente pode furar? Como é que a gente pode, quem sabe, alcançar essas pessoas que até amam Jesus, gostam da espiritualidade, mas talvez tenham aversão à religiosidade? Eu acho que o bloqueio que eles têm, pastor, na minha visão, pode ser que eu esteja redondamente enganado, pode ser que eu vá falar uma grande besteira agora, mas eu acho que eles não têm um bloqueio exatamente falando com o fator religioso. É a maneira como a qual nós apresentamos a religião. A religião de hoje ela é excessivamente teórica. A gente tem muito discurso e pouca prática. Então, as principais pautas, se o senhor parar para prestar atenção no mundo inteiro, as principais pautas de engajamento social onde os jovens estão, elas foram defendidas primeiramente pela Bíblia. Então, quando você começa a pensar nos direitos da mulher, quem começa a abrir esse espaço para a mulher na sociedade é um livro que, na sua primeira página, traz com ineditismo a frase que homem e mulher são imagens e semelhanças de Deus, colocando-os em pé de igualdade. A Bíblia é o primeiro livro da história que vai dizer isso. Então, quando você fala isso, o jovem fala, uau, então a Bíblia defende o direito da mulher, que legal. Quando você vai observar as revoluções sociais do cristianismo e a maneira como a igreja praticamente subverteu o império na implantação do reino de Deus, com caridade, com amor ao próximo e com ações de compaixão, aí você vai ver a juventude dizendo assim, poxa, eu me engajaria nisso.
Só que hoje a gente tem muito discurso e pouca ação. E aí eles começam a pegar pautas que são originariamente bíblicas. Originariamente bíblicas. Porque enquanto a ciência poderia ir pelo lado e dizer assim, olha, pela teoria da evolução, nós temos uma variação de diferenciação de seres humanos. E a Bíblia vai colocar todo mundo em pé de igualdade e vai ser utilizada como a principal bandeira do movimento abolicionista, por exemplo, antirracista, anti-escravidão. Essas pautas que são bíblicas, mas uma Bíblia que me chama para agir. Interessante que a Bíblia fala que Deus é amor, e o amor é descrito em 1 Coríntios capítulo 13 unicamente com verbos, quando você vai para o texto grego. E o verbo é a palavra em ação. Só que eu acho que a gente está tendo uma religião de muitos substantivos e adjetivos. Oh, você está arrasando aqui, pastor. Amei. Ainda bem que vou salvar essa live. Que legal, que bom. Então, se a gente começar a mostrar o aspecto prático dessa religião e parar de se preocupar com os dogmas que vieram como fruto do racionalismo, porque a gente viveu uma época em que alguns dogmas da igreja eram muito necessários, porque era para aquela época. Hoje, nós temos pautas bíblicas que talvez não entrem no corpus doutrinário, mas que fazem parte da Bíblia. E que eles queriam ouvir sobre isso. Talvez essas sejam as minhocas que vão atraí-los para o cumprimento da palavra de Deus e para se achegarem à sã doutrina. E rejeitar movimentos sociais contemporâneos que tentam ser uma espécie de paliativo para um mundo que está condenado e que estão tentando fazer uma cirurgia plástica nele. Olha, aqui o negócio está bombando aqui, pastor. Só vou mandar um abraço aqui para a galera, olha. A Danda de Torres, Rio Grande do Sul. O Felipe da FADBA, da Vila dos Teologanos, está acompanhando aqui. Lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Celdima, eu acho que é isso. Mossoró. Olha aqui, ó, Telêmaco Borba, no Paraná. Tem também de Londrina, Maringá. Você está por aí por perto, pastor? Eu estou em Maringá, estou no IAP. Ah, legal. Olha, então acho que tem alguém aqui acompanhando aí. Paraná. Ó, tem gente de Tucano, na Bahia. Não conheço Tucano, tenho vontade de conhecer. Um dia, quem sabe, Opa. né? Ó, um abraço para Teresina. Pastor, ó, manda um abraço para os jovens de Teresina, Piauí. Manda aí, pastor Diego. Jovens de Teresina, I love you. Eles vão entender, né? Sabedores entenderão. Aqui, ó, o Neto de Mogi aqui também. Tanta gente aqui. Olha, eu queria só retomar essa sua última fala. A gente está quase aqui terminando, pastor. Pensando aqui em tudo que você estava colocando sobre essa dificuldade da teoria e da prática, será que coerência seria o grande problema para a gente hoje? Esse é o grande abismo, né? Onde os nossos jovens acabam encontrando entre o nosso discurso e a nossa prática. A gente fala de amar, mas quando está na hora de abraçar e acolher, às vezes, tem uma dicotomia que é feita hoje, pastor, me perdoe, as pessoas gostam muito de dizer Deus é amor, mas também é justiça. Ora, quem foi que falou que as duas coisas estão separadas? Quem foi que disse isso? Eu gosto de pensar que amor se traduz em caridade, quando ele é prático. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra hebraica para caridade é tzedaká, que é justiça. Então, quando eu vou dar esmola para um pobre, na Bíblia, eu estou cumprindo um ato de justiça, que ao mesmo tempo é um ato de amor e que é caridade. Na visão bíblica, amor e justiça se unem. No discurso religioso, às vezes, eles se separam. Eles são quase que antagônicos. Olha, Deus é amor, mas... Aí vem a adversativa. Contudo, ele é justiça. Então, cuidado com Deus. A gente ameaça as pessoas em nome da justiça divina. Quando a justiça de Deus, ela vem para se revelar na sociedade. Então, hoje, as pessoas estão gritando justiça social com o que a gente chamaria de justiça bíblica. Porque essa justiça bíblica antecede qualquer fundamentação teórica dos séculos passados. E isso vai fazer com que a juventude se apaixone por esse livro. O livro que cuida do órfão, da viúva. O livro que diz que a verdadeira religião é cuidar do desvalido. Entende? Só que aí a gente pega porções selecionadas da Bíblia, exalta elas, e a gente se esquece do princípio fundamental da palavra de Deus. Eu gosto de refletir muito, pastor Robson, no mandamento do sábado. O mandamento do sábado, ele carrega uma transformação social consigo que é gigante.
Porque o senhor consegue imaginar que são pessoas que estão saindo do Egito, que passavam 7 dias trabalhando para edificar o Império Faraônico, que agora vão ouvir, vocês vão trabalhar e vocês vão fazer a obra de vocês. Mas no 7º dia, vocês vão fazer descansar. Vocês vão se libertar das amarras desse consumismo, desse utilitarismo. E agora não existe mais patrão e empregado, porque não é a autoridade patronal que vai definir e regular, né? A primeira CLT do mundo é o mandamento do sábado. Você entende? Fantástico. É o primeiro direito trabalhista. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu servo, nem a tua serva. Não é também a autoridade familiar que vai definir quem você é, mas é a autoridade divina. O máximo na tua casa é Deus. Porque na hora do sábado não tem pai, filho e filho. Tem Deus e os seus filhos. Ele faz isso e cria e cuida até do ecossistema. Entende? Ele cuida do ecossistema. Ele fala assim, ó, é impressionante. Nem o animal. É a primeira lei em favor da proteção dos animais do mundo. Você vê jovens preocupados hoje com o direito dos animais? Muitos. Quem começou a se preocupar com os direitos dos animais? A Bíblia. Especialmente no mandamento do sábado, nós somos adventistas, levantamos essa bandeira. Isso é inédito na história da humanidade. Então você tem toda uma regulamentação social de cuidado divino que está na essência da nossa igreja, adventista do 7º dia. Se nós defendermos pautas que são igualmente coerentes, tanto no discurso como na prática, aí a gente vai ver um êxodo do mundo vindo em direção a Cristo. E eu tenho certeza que agora não vai ser apenas uma letra que mata, mas é um espírito que edifica. Oh, fantástico, pastor. Olha, o povo aqui está adorando a conversa, muito isso aqui. A Selma, por exemplo, falou, pastor Diego foi que me batizou. Foi mesmo. A Vládia que diz, olha, estou aproveitando meu horário de almoço, ela está lá em Fortaleza. Tem gente de Cocal, do Piauí, tem tanta gente aqui. Foi subindo aqui, eu fui perdendo alguns contatos, a conversa estava boa aqui demais, gostei demais do CLT, primeiro CLT, fantástica a ideia do sábado, a letra, né, que em vez de matar vai ser o espírito que vai edificar, tanta coisa importante. Tem uma pergunta aqui, alguém está pedindo para repetir a primeira fala da live, que ele falou do presente e do futuro, não sei se você vai lembrar. É que eu falei essa sobre questão. o nosso tempo. No meu tempo, Okay. no meu tempo, e o nosso tempo é o agora. Verdade. Então fica aí. Ó. Você pode. A gente vai salvar a live aqui, você pode voltar também e pegar ela completinha. Tem gente de Angola aqui, pastor, também, acompanhando a gente. Salvador. Agora é o seguinte, tem uma pergunta que chegou aqui bastante interessante. Foi um pastor, deixa eu achar aqui, pastor, ele diz assim que Jesus usou o Hades para censurar o orgulho dos fariseus, mas qual que é o limite que a gente pode usar na contextualização, na pregação? Não, a minha pergunta é a seguinte: Jesus falou mais sobre inferno ou sobre amor? Agora, entenda, quando a gente fala amor na nossa sociedade excessivamente sentimental, a gente vive na era do sentimentalismo. Então as pessoas pensam em um amor romântico. Mas quando a Bíblia fala de amor, não tem esse romantismo todo. Entende? A destruição dos ímpios é um ato de cuidado de Deus. Tanto comigo, quanto com os ímpios. Entende? Ora, todos nós somos cuidados por Deus de uma forma paternal. E nessa forma paternal, Deus nos ama, nos repreendendo, nos disciplinando. Só que, pastor, o movimento da vida, agora, enquanto nosso coração bate, ele está fazendo um exercício contínuo de contração e descontração. Contração, descontração, contração, descontração. O meu problema é apresentar no discurso religioso apenas a contração. Ou apenas a descontração. A vida acontece em um exercício contínuo de repetidas contrações e descontrações. Vai ter uma hora que a gente vai ter que pegar o jovem e apertar. E vai ter hora que a gente vai ter que soltar. O problema é que a galera pega, aperta e fala, agora você vai ficar aqui. E não descontrai. Isso não tem vida. Não há vida sem contração e descontração. Não há o palpitar do nosso coração, do coração da igreja, entende? O juízo de Deus é percebido na Bíblia com alegria. Alegrai-vos, vossa redenção está próxima.
Então, quando a gente fala de juízo hoje, a gente tem que trazer esperança. O juízo é uma mensagem de esperança. Eu sei que para muitos isso é muito complexo, porque a gente está dentro de um sistema operacional filosófico, religioso e social, que as coisas de Deus têm que ser levadas, sabe, com excessivo grau eu não vou usar a palavra seriedade, porque tem que ser sério até quando você está brincando. Uma coisa não impede a outra. Mas é um excessivo grau de contração. Os jovens não estão prontos para isso. Eles não estão. Aliás, ninguém está. Porque isso é vida. É assim que eu penso. Pode ser que eu esteja errado. Que Deus me julgue. Altos e baixos, né? As coisas nunca se mantêm estáveis, né? Exato. A gente está quase chegando aqui no final da nossa live. Vou fazer um merchan antes de dar assim a sua última palavra. Você aí que quer aprender a Bíblia de um jeito diferente, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Ó. Eu tenho para você, tá ao contrário aí, tá? Mas é o guia Divertir e Instruir, bastante interessante, sobre temas que são importantes aí do meio de discussão, por exemplo, mapa astral, como que a gente se relaciona com isso, como tudo começou, o vilão da história, no Banco dos Réus. É um guia de estudo para você que tem a mente aí peregrina, que gosta de... Fala sobre mapa astral, Fala signos. sobre mapa astral aqui, como que a gente se relaciona com isso. Bem interessante, olha. Divertir e Instruir. É um guia Eu, que vai chegar para você eu de tenho graça, sem custo jovens, nenhum. pastor, eu tenho instruído meus jovens a aderir a um signo. Olha aí. É. Eu espero que eles permaneçam virgens até o casamento. Se Depois fosse eles podem acabar com os signos aí. depois disso pode ser, né? Os É. mapas, pega isso daí e larga o resto, né? Mas ó, eu vou colocar aqui na live, no final, o telefone para você pedir. Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, vai receber na sua casa esse guia de estudo sem custo algum, tá bom? Mas agora quero agradecer mais uma vez e dizer assim, pastor, olha, obrigado, foi fantástico. Muita gente aqui, alguns comentários que eu deixei passar, peço perdão, pessoas mandando abraços de diversos lugares. Mas para a gente encerrar aqui, pastor, qual a sua última palavra para o povo que está acompanhando aqui a nossa live? Eu acredito que a gente tem que parar de ter tanta ênfase no conflito geracional no ambiente religioso. Se você observar o efeito cinematográfico dos últimos anos, especialmente com a franquia da Marvel e, as suas temáticas relacionadas aos Vingadores, você consegue ver o cinema colocando no mesmo ambiente diferentes gerações. O primeiro lugar que propôs que as mesmas gerações dividissem o mesmo ambiente foi a igreja. Talvez a sinagoga tenha feito isso um pouco antes, mas a igreja foi quem popularizou a ideia de que o pai, a mãe, o filho, o avô, o neto, todos sentam ao mesmo lado. O livre, o pobre. E eu digo que a igreja ampliou isso porque até os de diferentes nacionalidades. A igreja é o lugar que cabe todo mundo. E nesse lugar que cabe todo mundo, a gente precisa respeitar todo mundo. Amar e se comunicar com todo mundo. Eu imagino que a casa de Deus, ela tem que ser um lar para todas as gerações. Todas. Mas, pastor Robson, eu sou pai. Meu filhinho Adam tem 2 anos. E depois que o Adam chegou na minha casa, muita coisa mudou. Muita coisa, pastor Robson, mudou. Mudou minha comunicação, mudou minha linguagem, mudou minha liturgia. Ora, eu agora tenho que cantar com ele Sansão cortando o cabelão. Jamais cantaria isso num culto só eu e minha esposa. Então eu mudei a estrutura da minha casa para evitar perigos para a nova geração. Eu mudei a minha linguagem para me comunicar com ele e até mesmo a minha liturgia do meu culto familiar. Na minha casa, e eu imagino que na sua também, pastor, nós nos adaptamos para receber a nova geração. A pergunta é, por que na casa de Deus tem que ser diferente? A casa de Deus precisa ser um lar para todas as gerações, inclusive para a nova geração. É assim que eu me despeço de vocês. Fantástico. Vamos acolher, vamos abraçar quem precisa, né? Essa geração que precisa muito da manifestação do amor e que seja eu, que seja você que está acompanhando, que abrace, que ajude
esse povo vai estar junto, tá bom? Ó, vou colocar aqui o guia de estudo, você pode pedir, vai estar aqui embaixo, tá bom? Show. Vou salvar essa live com o telefone, o WhatsApp, para você entrar em contato. Mais uma vez, obrigado, pastor Diego. Fantástico, sensacional estar aqui contigo. Quem sabe uma outra, hein? Estou esperando você aqui. Quando você tiver agenda livre aí, dá um toquezinho. Tamo junto, viu? Sempre juntos. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional. Mãe, tô no Está Escrito. Olha aí, ó, o Cândido, só vejo mitos nessa tela, ó. Pastor Aí. Cândido Gomes. Abraço, abraço para todo mundo aí. Cândido. Valeu, queridos, um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.